Olá, queridos. Vocês estão no programa Encontro com Cristo. Que bom recebê-los aqui todas as sextas-feiras, às 12 horas. E hoje nós temos uma programação especial para você. Não saia daí. Nós estamos aqui no Templo Central da Assembleia de Deus, em Belém, Igreja Mãe, aqui na 14 de março, esquina com José Malcher. Você que ainda não conhece, você é nosso convidado para estar aqui e conhecer um pouco da história da nossa igreja. Aqui, como você pode ver aqui no quadro, está a fotografia dos fundadores da igreja, Daniel Berg e Gunnar Vingre. A igreja foi fundada em 1911, aqui em Belém, e de lá para cá nós já fizemos várias festas de aniversários, inclusive fizemos o centenário em 2011, 100 anos da igreja. Foi uma belíssima festa. E este ano nós vamos fazer a festa dos 105 anos. A gente faz a festa ali no Centro de Convenções, na Augusto Montenegro, no mês de junho, 18 de junho, e vai ser uma bênção receber você ali. Venha comigo para conhecer um pouco mais da história. Como vocês podem ver, aqui nessa fotografia está uma imagem aqui da primeira igreja. Uma igreja de madeira, uma igreja bem simples. Ela foi fundada em agosto de 1911. A igreja passou a funcionar na rua São Jerônimo, 224, em Belém. Então, como vocês podem ver aqui, eram poucos membros ainda. Aqui em 8 de novembro de 1914, ela mudou-se para a Travessa 9 de Janeiro, o primeiro templo, e aqui já era o primeiro templo próprio da igreja, comprado já com os recursos dos membros da igreja, uma bênção. Vamos mais ali na frente. Como vocês podem ver aqui, a igreja começou a crescer, já vários membros, como você pode ver nessa fotografia, ampliando seus horizontes. Em 1926, a Assembleia de Deus inaugurou seu segundo templo, sede na 14 de março, que é onde nós estamos nesse momento. Então você pode ver já a quantidade de membros, já tinha bastante gente. E mais na frente, em setembro de 1979, inicia-se o processo de construção do novo Templo Central, um projeto inovador, visionário para a sua própria época. Ainda na imagem podemos ver a antiga igreja sendo demolida. Então foi demolida para a construção desse templo que é hoje. É uma bênção. Muitas pessoas que visitam esse templo, vêm de outros estados, de outros países, consideram assim um templo muito bonito e parece assim moderno, e já tem mais de 30 anos que foi construído. Aqui, como vocês podem ver, já era a construção desse templo que nós estamos. Aqui começaram aqui a edificação, ali ainda em construção o novo templo central já era utilizado para celebração. Mesmo durante as construções, as pessoas já vinham, já se fazia culto na igreja. Então foi uma bênção mesmo. Aqui, olha, vocês podem ver que a igreja ainda nem estava acabada, mas já se fazia a ceia no templo central. Mesmo em obras, havia realizações das cerimônias de ceia, de cultos normais. Então uma bênção mesmo. Aqui vocês já podem ver o templo já pronto, né? Uma bela imagem, templo moderno, bonito, lindo, elogiado por muitas pessoas, muitos arquitetos, engenheiros. Então esse templo que nós estamos, se você não conhece o interior do templo também, você é nosso convidado para conhecer, e você será bem recebido, abraçado por todos nós. Mas ali na frente também você vai poder ver aqui já a construção do centro de convenções, o nosso centro de convenções, que é ali na Augusto Montenegro. Aqui nessa foto você pode ver, inclusive, pessoas vestidas aqui de roupa de época que foi na festa do centenário. Então não perca a festa desse ano, vai ser uma bênção. Hoje nós teremos aí uma ministração com o pastor Daniel e a irmã Sara, pastor Daniel Raiol, uma bênção, pastor da nossa igreja aqui no Templo Central, e vai ser uma bênção na sua vida também, não saia daí.
família se acabar. A sua esperança, meu amado, E sua esperança se apaga. E sua fé esmurecer. E sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá o seu nome. bendito será. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá o seu nome. O que precisamos fazer para termos um casamento sólido? Quando a gente fala assim para casais, para famílias, dois aspectos são importantes serem abordados. E eu queria que você entendesse isso. Primeiro, e nós estamos aproximando do ECC, antes de nós nos preocuparmos com o casamento de outras pessoas, com as famílias de outras pessoas, nós precisamos, na verdade, estar com os nossos olhos assim bem abertos, voltados para a nossa própria nação. Olharmos para a nossa família, olharmos para o nosso casamento. Esse é um primeiro ponto. Porque às vezes as pessoas se preocupam tanto com o casamento de outras pessoas, com outras famílias, e acabam deixando, na verdade, o seu telhado descoberto. Isso aí é ilógico, é irracional agirmos dessa forma. Eu não estou falando aqui em egoísmo, eu estou falando em algo que tem assim uma base bíblica. Primeiro precisamos cuidar do nosso rebanho, cuidar da nossa casa. Segundo aspecto, veja bem, não existe, isso aí você já ouviu algumas vezes com certeza, casamento perfeito. Mas existe casamento sólido. E casamento sólido, ele também enfrenta dificuldades, enfrenta lutas, mas pelo fato dele ser sólido, acontece exatamente aquilo que Jesus falou. O vento vem, bate, mas não derruba a casa. E deixa eu falar uma coisa importante para você. O modelo de casamento, o casamento padrão, não é o casamento do pastor da igreja, não é o casamento do seu líder. Na verdade, isso aí pode ser uma armadilha para muitos casamentos, quando o casal, em vez de olhar para o seu próprio relacionamento, começar a olhar para outros casais. É uma armadilha e isso pode gerar decepção e frustração. Decepção, sabe por quê? Porque nós não temos elementos para dizermos que o casamento do nosso líder é um casamento sólido.
Porque na verdade nós conhecemos as pessoas aqui na igreja. Você não sabe como é a vida íntima desse casal, como é o relacionamento desse casal no dia a dia. E aí, quando na verdade você pensa que aquele casamento que você tem como modelo é um casamento sólido, daqui a pouco vem a notícia: aquele casal está em crise, aquele casal está se separando. Aí você na verdade fica o quê? Decepcionado, porque você tinha aquele casamento como padrão. E pode também gerar frustração, sabe por quê? Às vezes o marido, ele olha para, assim, outras mulheres e diz: bem que a minha esposa poderia ter esse comportamento, bem que a minha esposa poderia ser igual àquela irmã, na forma de agir, na forma de tratar. Mas irmãos, vejam bem, o nosso Deus, Ele nos criou com as nossas características próprias. A forma que Deus me fez, você não vai encontrar na vida de ninguém. Só existe um Daniel no mundo com as características que eu tenho. Só existe uma Sara no mundo com as características que ela tem. Então não adianta você estar olhando para uma outra pessoa, pensando que essa pessoa aqui, ela na verdade, ela tem assim o perfil ideal para um casamento perfeito. Mesmo porque não existe casamento perfeito. E aí isso pode gerar uma frustração. Então, na verdade, o que é que nós vamos falar rapidamente aqui? Nós não vamos usar nossos exemplos, tá certo? Porque o nosso casamento é um casamento como o de vocês, enfrenta as mesmas dificuldades, as mesmas lutas. Nós vamos, na verdade, usar aqui a palavra de Deus. Esta é referência, esta é a regra que não falha. Quando você aplica aquilo que está na palavra, não tem como dar errado. E nós vamos ler um texto aqui, Gênesis no capítulo 2, versículos 23 e 24. Já? Todos acharam? Gênesis 2, versículos 23 e 24. Vamos lá? E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse texto é um texto clássico. Muito bem, irmãos, aqui nesses dois versículos, nós não vamos nos aprofundar, né? O tempo não permite. Nós encontramos assim 3 princípios para um casamento sólido. Não tem como dar errado. E esses princípios, atenção, eles na verdade não dependem do seu cônjuge e nem de Deus. Porque quando a palavra de Deus aponta para um princípio, ali já está manifestada a vontade do Senhor. Na verdade, esses princípios que nós vamos falar aqui, esses 3 princípios, eles dependem exclusivamente de você. Se você colocar em prática, saiba que você na verdade está se colocando diante de Deus para você ter um casamento sólido. O primeiro princípio está no verso 23. O que é que diz a Bíblia? Adão, quando ele olhou para Eva, ele disse assim: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu acho esse versículo extraordinário. Aqui tem um mistério de Deus maravilhoso. Se coloque no lugar de Adão. Você nunca tinha visto aquela mulher. Você, na verdade, provavelmente não iria dizer:
eu não iria dizer da forma como Adão disse. Adão, ele disse: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Como é que eu iria dizer? Eu iria dizer de acordo com aquilo que eu estava vendo. Eu ia dizer: esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Mas não, essa ordem não está aqui, meus irmãos, por um acaso. Veja que primeiro Adão fala da parte interior. Ele não fala da parte exterior. Ele coloca primeiro o seguinte: olha, esta é osso dos meus ossos. Os ossos aqui representam, sabe o quê? O homem interior. A carne representa o homem exterior. Ou seja, nós encontramos aqui um princípio. O princípio da valorização das virtudes. Valorização daquilo que na verdade não envelhece. O nosso corpo envelhece. Com o passar do tempo, a sua esposa fisicamente não vai ser mais aquela mulher que você conheceu. A mesma coisa vai acontecer com o seu esposo. A carne, ela envelhece, o corpo envelhece, o corpo perde a beleza com o tempo. Mas as virtudes, os valores, esses vão sendo aperfeiçoados ao longo do tempo. Então este é um primeiro princípio muito importante. O princípio da valorização das virtudes. Olha, se tem alguém que valoriza as virtudes das pessoas, esse alguém é o nosso Deus. Porque Deus sabe quando você na verdade aponta para as virtudes das pessoas e não para os seus defeitos, o que acontece? Essa pessoa, ela é jogada para cima. Os defeitos jogam a pessoa para baixo. Você quer uma prova na Bíblia de que Deus, Ele na verdade aponta para as nossas virtudes? É só você ir para o livro de Jó. Que foi que aconteceu quando o nosso inimigo se apresentou diante de Deus? Eu acho isso aqui maravilhoso. O Senhor, Ele diz para o nosso inimigo, pergunta para ele: de onde é que tu vens? O Senhor começa perguntando, ele diz assim: olha, eu venho de rodear e passear pela terra. Aí o Senhor faz a seguinte pergunta, só que Ele não permite que Satanás responda. Ele diz assim: olha, observaste o meu servo Jó, homem reto, íntegro, que se desvia do mal e é temente a Deus. Ou seja, Deus estava falando do quê? Das virtudes de Jó. Mas Deus sabia que Jó provavelmente tivesse mais defeitos do que virtudes. Mas ele falou das virtudes, porque as virtudes, elas acabam, na verdade, levantando a pessoa. Aproveitando que estamos falando sobre virtude, aproveite quem está aí do seu lado e fale para essa pessoa uma virtude que ela tem. Se você está sem o seu cônjuge aí do lado, procure uma amiga e fale para ela nesse momento. Porque Deus, Ele faz assim conosco. Ele nos levanta. Quando nós estamos ali pensando que nós não somos nada, o Senhor vem e diz: tu és, levanta. E nós precisamos ter essa palavra de ânimo para as pessoas, para o nosso esposo, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho. Porque Deus, Ele faz assim. Quem quer nos colocar no chão é Satanás. Mas Ele está debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Por isso nós vamos colocar. Já falaram essas palavras bonitas aí? Já? Vamos dar continuidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, certamente você vai observar defeitos no seu cônjuge, mas procure valorizar as virtudes. Procure valorizar, falar, verbalizar as virtudes do seu cônjuge. No verso 24,
Aí já foi uma revelação que Moisés recebeu do Senhor. O verso 23, quem falou foi Adão. O verso 24, quem na verdade escreveu, quem recebeu a revelação do Senhor, foi Moisés. Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. A união que a palavra de Deus fala, ela na verdade está tratando de duas coisas que tem assim uma linha bem tênue que separa essas duas coisas, mas você vai entender muito bem: unidade e unicidade. O princípio da unidade no casamento, o que é isso? O que é unidade? Unidade significa juntar. Um exemplo que se usa muito de unidade, você pega, por exemplo, uma saca de laranja, você pode ali espremer, pode unir, juntar aquelas laranjas, deixar bem apertado, mas uma coisa é certa: as laranjas, elas vão estar ali em unidade, mas cada uma vai manter a sua propriedade. O que significa unidade no casamento? Significa o respeito, atenção, o respeito à individualidade de cada um. Você não é dono da sua esposa. Esposa, você não é dona do seu marido. O que existe no casamento é uma aliança, e aliança é algo bem diferente de propriedade. Só quem é dono do marido e da mulher é o nosso Deus. A Bíblia diz assim, que nós somos propriedade exclusiva de Deus. E você não vai encontrar nenhum texto na Bíblia falando que a mulher é propriedade do marido e vice-versa. O que existe é uma aliança formada em amor, formada em confiança, formada em fidelidade. Então a mulher, ela tem a sua individualidade, o marido tem a sua individualidade. E essa individualidade precisa ser respeitada. A mulher, ela não tem o direito de invadir a individualidade do marido e vice-versa. Isso é muito importante. Às vezes, o marido, ele quer ficar só. É natural. Fazer uma reflexão. Não quer dizer, eu vou sair só. Não estou dizendo sair. Na casa dele mesmo, olha, eu quero ficar só hoje. E a Bíblia fala sobre isso. Quando é que o casal, ele pode, na verdade, ali se separar? A Bíblia fala sobre isso. Na hora da oração. Às vezes o marido está ali, introspectivo, fazendo uma reflexão sobre a vida dele, até mesmo a sua comunhão com Deus. Ele precisa, e a mulher não compreende às vezes isso, e vice-versa também. Então é importante que o casal respeite a individualidade de cada um. O homem é completamente diferente da mulher, não apenas fisicamente, emocionalmente, em todos os aspectos. Como ser, o homem e a mulher são diferentes. Unidade significa exatamente isto: duas pessoas que estão lado a lado, que formaram uma aliança. Qual é a base da unidade? O respeito à individualidade de cada um. O que é unicidade no casamento? Unicidade no casamento é exatamente aquilo que o apóstolo Paulo escreveu quando ele comparou o relacionamento de Jesus com, na verdade, a comunhão de Jesus com a sua igreja, mostrando como deveria ser a comunhão entre marido e mulher. Aí o apóstolo fala do quê? De um amor sacrificial. Só existe unicidade quando existe renúncia. E a renúncia, ela traz consigo
exatamente o sacrifício. O que significa isso? O sonho da tua esposa na unicidade não é mais um sonho isolado dela. Passa a ser o teu sonho também. Ou seja, você às vezes terá que abrir mão de coisas que você na verdade tem interesse para exatamente ver a sua esposa feliz. A mesma coisa acontece com as esposas. Unicidade é isso. Eu vou abrir mão disso, eu vou renunciar, eu vou sacrificar para ver exatamente a pessoa que eu amo feliz, para que o sonho dela se concretize. Agora o sonho não é mais somente dela, o projeto não é mais somente dela, o projeto é nosso, o sonho é nosso. Isso não é fácil, irmãos, mas é necessário, é um princípio no casamento. Quando você na verdade renuncia, quando você abre mão de alguma coisa para que o teu cônjuge ele fique mais alegre, fique mais feliz, saiba que a unicidade está acontecendo nesse casamento. Então, queridos, foi uma bênção, né? Os louvores, a ministração, e você é o nosso convidado. Todas as quintas-feiras nós temos aqui um encontro de casais em células. Uma bênção, ministrações, louvores, testemunhos. E na sexta-feira nós temos o culto ao altar da família. Então você é o nosso convidado também, você será bem recebido aqui na igreja. Também convidamos para você assistir os testemunhos todas as sextas-feiras, às 12 horas, na Rede Boas Novas, uma bênção. Você quiser também semear, nos ajudar para que esse programa possa continuar indo ao ar, mande a sua mensagem no WhatsApp, nós entraremos em contato com você. Se você também desejar receber uma oração, mande também o seu pedido de oração, nós estaremos intercedendo por você. Queremos também fazer uma oração por você, pela tua família, para que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Nós cremos no poder de Deus e cremos que a vitória é certa em nome de Jesus. Vamos orar então? Querido Deus e Pai, Senhor amado, nós te pedimos, Senhor, visita esta pessoa, este homem, esta mulher, Senhor, está passando, Senhor, as dificuldades, Tu sabes, nós nos unimos a ela nesta hora, Senhor, crendo no Teu poder, crendo no Teu milagre, ó Deus. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, muda, Senhor, a história desta pessoa, Senhor, muda a história desta família, ó Deus, abençoa, derrama bênçãos sem medida sobre as suas vidas, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba esta oração, receba a sua vitória em nome de Jesus. E até o próximo programa.